Sejam bem-vindos, bom dia para todo mundo e vamos para o nosso Fisiocast de referência, com essa referência aqui, ó, que está arrebentando lá na região dela. Vou chamar a Fernanda Drummond. Oi, Fê! Tudo bem? Tudo bem? Que alegria você aqui, mulher! Estou muito feliz de receber você, que honra! Você que é uma grande fisioterapeuta aí, que realmente está se destacando na sua região. Conta pra gente, Fê, da onde você é. Vamos voltar lá atrás na Fernanda, lá da faculdade. Conta um pouquinho como que você caiu na área da fisioterapia para depois você chegar até a área da escoliose. Conta pra gente lá de onde você é, quanto tempo de formada e como que você entrou para a fisioterapia. Oi, Mi. Finalmente a gente conseguiu nossa live juntas, né? Difícil, As agendas. a gente consegue. Então, eu formei em 2010, então estou fazendo 14 anos agora, né? Em 2024. E eu entrei na fisioterapia de paraquedas, eu nem sabia o que era fisioterapia, eu estava perdida. Eu sabia que eu queria fazer faculdade, que eu tinha que fazer faculdade e que eu queria fazer medicina, na verdade. Aí eu fui para fora estudar, eu sou de Patinga, Minas Gerais, e aí eu fui para Juiz de Fora, fui fazer cursinho lá para poder tentar vestibular. E eu não tinha condições, meu pai não tinha condições de me manter, então eu trabalhava, fazia cursinho, e era uma pressão para eu ir embora, porque era aquela coisa, não tem como você ficar aí, não tem como você te manter aí. E aí eu fui morar numa república que tinha uma menina que fazia fisioterapia, que fazia faculdade de fisioterapia. E aí eu estava lá estudando meu material de cursinho e ela lá estudando o material dela da fisioterapia. Aí ela ficava lá falando pela casa, né, os conteúdos para poder decorar. E aí eu gostei daquilo, eu falei, não, mas que legal isso que você está estudando. Aí eu ficava perguntando para ela, eu deixava de estudar meu conteúdo para poder estudar junto com ela que ela estava estudando. Que Aí, legal. aí ela falou, isso é fisioterapia, e me explicava do curso e tal. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer isso que você está fazendo. E aí fui para fisioterapia. Que legal. Fê. Você estudou aí na sua cidade, tem uma faculdade Não, de fisioterapia. não, Aonde é que agora você estudou? eu estudei em Juiz de Fora. Juiz de E eu, Fora. é, Ah, e eu você sou mora de. em Patinga. É, Que legal, muito bom. Ô, Fê, e me conta uma coisa, depois que você se formou, como foi a sua jornada? Como é que você chegou na escoliose? Como é que você se encontrou? Você já atendeu outras áreas? O que que fez você chegar na escoliose? Conta pra gente. bom, eu formei e fui trabalhar, acho que como a maioria, né? No domiciliar, fui atender em clínica de convênio, ser funcionária, e foi muito frustrante. Aí eu vi que não era aquilo que eu queria para mim. A realidade dessa fisioterapia eu não recomendo, né, para ninguém, para nenhum fisioterapeuta. Não é aquilo que a gente tem que fazer. Então, fisioterapia de convênio, que atende muitas pessoas ao mesmo tempo e seguem protocolos ultrapassados, não enxerga o paciente com individualidade, não estuda o caso do paciente. Então, aquilo ali me desanimava. E eu desisti da fisioterapia, né? Então, eu falei, não quero ser fisioterapeuta mais. Então, eu fiquei 6 anos fora da fisioterapia. E Caramba, 6 anos. foram 6 anos. Então, assim, aí foi uma história à parte, né? Completamente fora, assim, outra história. Mas aí quando eu voltei para ser fisioterapeuta de novo, para atuar como fisioterapeuta de novo, eu já tinha outra cabeça, outra mentalidade, já tinha estudado outras coisas. E aí eu já vim com uma mentalidade diferente. Então eu já vim com uma mentalidade assim, eu sei que eu não posso ser qualquer fisioterapeuta, eu sei que eu não posso fazer o que todo mundo faz, e eu tenho que encontrar um nicho que eu vou me diferenciar. Primeiro, eu pensei assim, eu tenho que encontrar um nicho que tem poucas pessoas atuando, que tem pacientes precisando e que eu vou conseguir ser boa no que eu faço. E aí, nisso, eu comecei a pensar. E não sabia ainda nada de tratamento de escoliose. E comecei a pensar que nicho. Que nicho? Eu vou para neuro? Eu vou para pediatria? E comecei a refletir, me conhecer melhor, aquela questão de o que eu gostava de fazer. E aí eu comecei a trabalhar com RPG, né, com Pilates, caí naquela mesma fisioterapia de novo só para ter algo para trabalhar,
mas me colocaram no setor de RPG, né, na clínica que eu estava trabalhando. E aí comecei a receber as meninas novas, né, com problema de hipercifose e escoliose. E até então eu estava atuando com as técnicas do RPG, mas aquilo eu estava sentindo que não estava legal. Assim, isso não tá gostoso, não tá legal, não faz sentido, é chato. E eu acho que não é por aí, aquilo me incomodou. E aí eu comecei a pesquisar. Eu recebi uma paciente com uma escoliose muito grande, em S, e comecei a pensar assim, não faz sentido isso. Eu ficar colocando essa menina na parede aqui não tá fazendo sentido. Aquela coisa de ficar lá na parede. Aí eu assim, isso não tá fazendo sentido, eu vou ter que encontrar algo melhor para essa menina. E aí comecei a pesquisar, e aí surgiu um vídeo lá de exercícios específicos, e eu, o que é isso? Isso eu não conheço, né? É uma novidade. E aí comecei a me especializar, a fazer cursos e tal, e aí eu te conheci e vi que era completamente diferente. Eu vi, não, isso não existia, gente. Ou esconderam isso, né? Ninguém sabia sobre isso. E aí eu fui testar, né? Falei assim, vamos ver se funciona. Fui testar nos pacientes. E no meu primeiro paciente que eu atendi mesmo, que aí estava na época da pandemia, aí veio a pandemia, a gente parou de atender presencial e tal, e eu estudando a escoliose ali. Aí, quando começamos a atender de novo, mesmo com algumas restrições, veio um paciente para mim com uma escoliose leve, se não me engano era 18, 20 graus, alguma coisa assim. E foi o meu primeiro que eu fiz os exercícios específicos. A gente não chegou a fazer nenhum ano, não, de tratamento, não. E aí ele reverteu a escoliose dele, ficou quase zerada, ficou assim, reto. Aí, a partir dali, só deslanchou, né? Porque aí eu vi que realmente funciona, é muito mais gostoso de trabalhar, dá certo. E deu certo, e a gente... indicação, né? Ô, Fê, e ó, por quê? Por que que você achou que o que você fazia antes não estava fazendo sentido? Qual foi, o que que você sentia ali, assim, não, esse que é chato era mesmo, que é um tratamento mais parado. A gente, como fisioterapeuta, não se sente confortável, né? Apesar de fazer parte, eu acho que faz parte, em algum momento a gente usa essas outras ferramentas, mas quando você se depara com algo que é mais dinâmico e que você mecanicamente olha uma mudança, né, do que está antes para o depois, você fala, caramba, na minha frente eu consigo enxergar alterações musculares e alterações ósseas e todas as estruturas adjacentes se moldando ali para essa nova postura corrigida. O que você olhou lá atrás que você falou assim, cara, não tá fazendo sentido por causa disso, disso, disso. Tenta voltar tanto no seu sentimento, mas até mecanicamente olhando, porque isso era uma coisa que me vinha assim, sabe? Tanto mecanicamente quanto no meu sentido. Eu olhava e falava, não vai dar resultado, não vai dar resultado, não casa, não bate. É matemático, é quase que matemático, né, o negócio. Não vou falar que é exatamente matemático, porque o corpo humano ele não é matemático, mas conta pra gente, qual foi esse sentimento lá? Olha, na verdade, eu não conhecia mesmo a biomecânica da escoliose, essa é a verdade. Eu não sabia tudo que eu sei hoje, eu não sabia que a vértebra rodava, que fazia aquele eixo torsional, né? Eu não sabia de nada disso, essa é a verdade. Então, para mim, fazia muito mais sentido até eu alongar assim a lateral do que fazer as posturas do RPG. Então, assim, o RPG, não falando mal da técnica, assim, né, de quem criou e nada disso, mas eu via que para aqueles pacientes de escoliose, para uma curva em S, para uma curva com aquela gibosidade, aquela torção toda, eu olhava assim e falava assim, mas essa postura de RAM aqui não está fazendo sentido para esse paciente, mas eu não entendia o porquê. Porque eu não conhecia, né, a escoliose, eu só olhava para o paciente, eu olhava assim, mas isso não está corrigindo meu paciente. Aí eu evoluía para a postura sentado, né? A gente fazia todas aquelas evoluções das posturas e eu olhava assim, mas não é isso que eu não entendia o porquê, mas eu sabia, eu olhava para ela e falei assim, não é isso que ela precisa. Ela não tem como a gente abrir essa curva dela desse jeito. Não faz sentido, é ilógico usar aquilo. Não, perfeito. E é isso mesmo. Na verdade,
a gente, como fisioterapeuta, né, a gente tem que ter esse olhar afinado, de não querer ficar seguindo protocolo, porque o fisioterapeuta ele tem mania de querer o negócio mastigadinho e só seguir protocolo e não pôr a cabeça para pensar, né? E eu falo que a gente que trata paciente com escoliose, a gente chegou numa fase hoje de conhecimento, né? Que a ciência nos ajuda hoje, a cada dia que a gente estuda mais, aprende um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, você olha que o seu paciente ele é único, né? E que você precisa raciocinar até para o tipo de exercício que a gente vai passar para ele. Um exemplo do que você falou. Será que eu nunca vou poder abrir? Você vai poder abrir em algum momento essa curva, mas não é para todos os pacientes. Um exemplo é, o paciente é super flexível, aquilo para ele já é clássico, já é fluido, né, na verdade. Faz, acontece. Aí você vai lá e vai ficar continuando alongando, ele vai voltar, ele vai desabar. Então, e é esse raciocínio clínico que a gente vai desenvolvendo, né? E com o tempo, com a experiência e com todo o conhecimento que a gente vai adquirindo. Ô Fê, mais uma coisa que eu queria te perguntar. Como é que você chegou em mim? Como é que você conheceu a Mirla? Como é que você conheceu a escoliose na prática? Você já tinha feito um curso antes, eu lembro de você contar isso, você já fez outro curso de escoliose que te trouxe uma base, mas conta como que você chegou até o escoliose na prática e o que te fez estar no escoliose na prática, né? Qual foi a sua transformação aí? Bom, então eu fiz a primeira formação e eu não te conhecia ainda, né? Fiz a primeira formação que me deu a base, né? É exatamente o que você falou. Eu entendi realmente o que era escoliose, na parte científica. Foi uma base científica muito boa, não posso negar essa questão de entender melhor através dos artigos. Então, aí sim, eu já estava com outra visão. Na verdade, a gente fez o curso do CBR, né? Então, é verdade. eu acho que eu te seguia por causa disso, no Instagram, por causa né, dos cursos de coluna. E aí, só que aí você começou a falar mais de escoliose, né? E aí você começou a falar mais de escoliose e começou a aparecer para mim, né? Você falando mais sobre escoliose. E aí eu falei assim, olha, a Mila trabalha igual eu e do jeito até que eu quero chegar. Assim, aquela coisa que a gente pega bem como referência, né? Eu ainda não estava no seu nível, eu falei assim, não, é assim que eu quero chegar. Aí, então, assim, eu comecei a acompanhar para poder... A gente tem que fazer isso, né, gente? A gente tem que encontrar alguém como referência, a gente tem que mirar nessa pessoa, se espelhar nessa pessoa para começar a seguir os passos dessa pessoa. Se a gente quer alguém, a gente não tem que invejar alguém, a gente tem que seguir os mesmos passos que ela, que a gente vai conseguir. Então, foi isso, assim, eu quero também chegar assim, igual ela tem. Aí... E fiquei acompanhando. Aí você. E aí chegou um momento que eu tava com dificuldade na criatividade dos exercícios. Eu tava presa a um arquivo de exercícios que no outro curso entregou pra gente. Era um curso que a gente não tinha acesso tão fácil assim, né, ao professor. E a gente tinha um arquivo, né, dos exercícios. E aí eu olhava assim, aí começa a ficar massivo, né? Falei, ai, sempre os mesmos, tem que ter. E criatividade, eu não tinha aquela criatividade. Então, o que me pegou foi a criatividade nos exercícios. E aí eu comecei a conversar com você, e você sempre me mostrando que não, que dá para ser muito mais leve, que dá para criar inúmeros exercícios, não precisa ficar preso nisso, não. Você entendendo isso que você já entende, é só você seguir esse outro passo. E aí eu falei, tá, então vou ter que fazer o curso dessa Mirla para poder entender de onde surge tanta criatividade assim. Então foi assim, o que me fez ter vontade de fazer, primeiro que você já era uma referência para mim, e eu queria ter essa criatividade que eu vejo que você tem e eu não tinha. Então eu comecei aí quando eu comecei a ver suas aulas, né, na verdade eu nunca participei de nenhuma aula ao vivo do curso com você, mas porque eu não conseguia por causa de horário, mas mesmo assim, só de saber que se eu precisasse, você estava ao vivo ali com a gente, já era um conforto, já era um alívio, né? De saber que você estava ali com a gente, qualquer dúvida, a Mila está respondendo, qualquer coisa que você quiser perguntar, a Mila está ali respondendo. Isso, para mim, é o seu maior diferencial. O tanto que você dá o suporte para o aluno, tanto que você não deixa ninguém sozinho. E
E aí, pelas aulas mesmo, eu já fui entendendo a sua criatividade, o seu tipo de pensamento, na hora de pensar no exercício, falei, caramba, é isso, não preciso ficar preso a nada, é isso, eu entendi a curva, eu posso fazer o que eu quiser. Basicamente é isso. Ô, Fê, e é muito doido essa coisa de criatividade, porque é o que eu falei anteriormente, né? A gente quer protocolo, que o protocolo ele facilita mesmo a nossa vida. Você não precisa pensar. É isso, o paciente apresentou X e X queixa, você já raciocina, pô, vou fazer isso, acabou. Só que assim, ó, na minha vida, tá? Como profissional, se tinha uma coisa que mais me deixava feliz é a liberdade de pensamento. Então, assim, o que eu, avaliando uma pessoa que é única e que não existe outra no mundo igual a ela, eu poderia fazer para transformar a vida dela. E da onde vem todo esse raciocínio até em relação à criatividade? Uma boa avaliação. Então, se você avalia muito bem, né, o seu paciente, e da rotina do meu paciente. Cara, o que, que ele faz no dia a dia, né, Fê? O que, que esses pacientes fazem no dia a dia que a gente pode adaptar para desenvolver e criar esses novos aprendizados motores, essa nova percepção corporal para ele colocar no dia a dia. Um exemplo, eu posso estar aqui falando com você nessa postura, né? Então tá todo mundo aí, eu tô aqui, ó, nessa postura. Eu tenho um ombrinho lá mais alto do que o outro. Cara, se eu puder falar com você ajustando esse ombro o tempo todo, será que eu não vou ter uma nova percepção do meu corpo? Porque até então eu tinha essa percepção, que era isso que era reto para mim, que é isso que era certo. Mas quando eu me olho no espelho, eu me vejo muito mais simétrica, por que eu não posso associar jogando uma bola, fazendo uma lição, usando uma faixa, pegando um bastão, sei lá, pegando um objeto ali, voltando ele no lugar. Para quê? Para o meu cérebro entender o tempo todo de que essa é a minha nova postura corrigida. E isso a gente ganha, né, Fê, gradativamente. Então, essa coisa da criatividade, eu sempre tive na minha cabeça mais pelo quesito liberdade mesmo, sabe? Para a gente parar de achar que o nosso paciente é protocolo. É que nem você vai no médico e o médico, você tá com uma dor de barriga, ele vai dar para todo mundo o mesmo remédio de dor de barriga. Vai ter alguém no meio do caminho que não vai se dar bem com esse remédio. Por quê? Porque às vezes não era só uma dor de barriga, a gente precisa investigar um pouco mais a fundo da onde está vindo essa alteração. Tem muitos exercícios que são básicos, né, que a gente usa para todos e que dá super bom, mas a gente precisa mesmo raciocinar e eu acho que a criatividade faz o paciente ter mais aderência. Você sentiu isso? Conta para mim. Como é que foi a aderência dos seus pacientes depois que você desenvolveu essa liberdade de raciocínio clínico? Acho que é assim que a gente pode dizer, né? Sim, pensa, a gente vai ficar com o paciente ali durante anos, né? Então vai ter paciente que vai ficar com a gente 4, 5, 6, 7 anos. E aí você vê no paciente toda semana. Aí pensa se fazer sempre os mesmos exercícios para uma criança, para um adolescente que nem queria estar ali, né? Então, não tem como você ficar aprendendo o paciente. É chato para o fisioterapeuta, é chato para o paciente. Aí o que acontece? Ele desiste. Ah, não, isso é chato. Ficar fazendo exercício? Ah, exercício é chato. Aqui eu tenho que ficar lá. É chato, né? Então, ninguém quer, é chato mesmo. Então, a gente ficando esse tempo todo com o paciente, a gente faz um tratamento que nem parece um tratamento. Né? Nem parece um tratamento. Então, passa o tempo assim, ó, a gente fala, passou esse tempo todo. E a gente nem percebe, porque é algo muito mais leve. Parece que é um encontro, sabe? É um encontro, assim, que eu tenho com o paciente. Eu não tenho uma sessão com o paciente, eu tenho um encontro com o paciente. Que delícia, né? E é muito legal. É legal porque é leve para você, como fisioterapeuta, é leve para o paciente que vem, porque é uma jornada longa mesmo, né? Então, quantos anos a gente está ali com esse paciente e fazendo com que isso não seja um negócio pesado, que vai criar um trauma para uma vida, né? Toda que vai vir à frente ali. Então, é muito importante. E esse é o papel do fisioterapeuta de referência mesmo, aquele que se destaca e que realmente se preocupa com o outro à sua frente, né? Porque a gente que já atendeu convênio, né? Você, eu e tantos outros fisioterapeutas, eu não acho que são todos, tá? Porque eu tenho certeza que a própria Fernanda, como eu e como tantos outros fisioterapeutas que já atenderam convênio, a gente faz o nosso melhor para, apesar daquelas condições, olhar para o paciente como um ser único ali e olhar para ele como um todo.
Só que as condições não nos permitem dar o nosso melhor, que é o quê? Ter que atender 300 pacientes no mesmo horário. Por isso que buscar ser um fisioterapeuta de referência vai te diferenciar no mercado de trabalho. E por quê? Porque você vai ser muito boa no que você faz. Vê, o que você, na sua região, na sua jornada, na sua história, te fez te enxergar como essa fisioterapeuta de referência? Em que momento você se viu assim? Vê. Então, eu olho, assim, as coisas acontecendo para mim e eu sempre me pergunto assim, nossa, mas isso está acontecendo comigo mesmo? É comigo? É real? Porque, assim, eu atendo pessoas que vêm de outras cidades, né, que vêm aqui, às vezes faz questão de atendimento presencial. A gente sabe que tem o atendimento online, né, então eu tenho os pacientes online, mas, assim, a gente sabe que o presencial é muito mais gostoso, né, muito melhor. Tanto é que eu faço questão de quando alguém online me procura, eu sempre falo assim, me fala a cidade que você mora, que eu vou procurar algum colega para te atender. Porque eu entendo que o presencial é muito mais gostoso. Então eu faço essa questão de falar assim, ó, não, eu encaminho para algum colega. Mas nem sempre tem, né? E é isso que a gente está buscando, né? Ter mais colegas, né? Para poder atender essa demanda. Então nem sempre tem. Mas mesmo assim, ainda tem pessoas que vêm de outras cidades para vir aqui no consultório só para poder ter pelo menos um atendimento presencial, né? E pessoas de outras cidades aqui, aqui tem 3 cidades próximas à minha cidade, que eu tenho muitos pacientes dessas 3 cidades, sabe? Que às vezes uns 30, 40 minutos entre uma e outra. E aí eu tenho muito paciente dessas cidades. E aí eles vêm toda semana, direitinho, bonitinho. Parece que é um bairro do lado, sabe? E outra coisa, são os próprios fisioterapeutas aqui da região que me indicam. Que legal. É muito massa, né? Sim, ou não é ser referência? Isso para mim é ser referência. É quando você tem os próprios colegas que recebem os pacientes e falam assim, não, isso não é da minha área, isso é da área da Fernanda, você vai com ela. É isso aí. É quase que você sentir fugiu a palavra da minha boca. Você ser. Vamos pensar num IP, né? A gente brinca muito disso. Tipo um IP amarelo no meio de um monte de árvores verdes ali. Ela que vai ser referência falar, ó, aquela casa é perto do IP amarelo. Então, assim, é a doutora Fernanda lá em Patinga. Ela é a melhor, ela é a número 1. Vai nela que ela é a melhor. Uma outra coisa, eu até falei isso ontem. Se alguém que a gente ama tanto tem um problema no coração, então vamos pensar, sei lá, minha mãe deu um problema no coração, cara, ela é o amor da minha vida. Então eu vou procurar o cardiologista melhor da região para atender minha mãe para ontem. Então a gente precisa desses profissionais e às vezes, físio, você acha que você não é capaz, como eu também achei lá atrás que eu não poderia ser capaz, como a Fernanda acabou de falar, caramba, isso está acontecendo comigo? E sim, pode acontecer com qualquer um de nós, desde que nós olhamos para o que tem que ser feito o tempo todo, que é estar próximo de profissionais que a gente, como a Fernanda falou, que a gente usa como referência, profissionais que a gente se inspira, é você estudar o suficiente para você ter essa autoridade, esse posicionamento de conseguir falar sobre essa condição, sobre uma deformidade, sobre a sua área de atuação com força, com coragem, né, Fê? Isso é muito, muito importante. Porque no início da jornada, normalmente a gente tem muita insegurança, principalmente a escoliose, que a gente não vê nada na faculdade, né? Você viu alguma coisa muito específica de escoliose na faculdade? É CLAP, é o stretching, é RPG, mas o que é escoliose, que ela é tridimensional e que acontece ali a torção e mais isso, e pode ter alteração em membros inferiores e superiores em alguns momentos. A gente não sabe, alteração no plano sagital, tipo, oi, a gente não sabe disso, né? Então, ser referência é a gente realmente buscar todos os dias. Eu falo que é um montinho, montão. Tudo que a gente vai consumindo de pouquinho em pouquinho, por exemplo, tem muitas pessoas que estão participando das lives, que estão se inscrevendo para a semana da fisioterapeuta referência escoliose, porque querem todo dia receber um pouco de informação para chegar cada vez mais próximo de se tornar referência. E é isso que é o diferencial. Foi o que a Fernanda fez, é o que ela faz até hoje, é o que eu fiz, é o que eu faço até hoje, é o que tantos profissionais fazem para ser o número 1 da região. E Fê, quero te fazer
Mais uma pergunta. Você, como aí fisioterapeuta na sua região, esse destaque que você é hoje, no Brasil todo já, eu posso dizer isso, você só atende pacientes com escoliose hoje? Quando que você teve essa virada de chave porque eu sei que você só atende pacientes com escoliose hoje, é isso? Ou você atende alguma outra área de atuação? Conta pra gente. Como é que é a sua agenda hoje? Eu vou te responder isso, só que eu lembrei de um caso, você falou negócio de referência, teve um caso muito engraçado que eu fiquei assim, e assim, meu marido resolveu, de tanto meu marido acompanhar o meu sucesso, ele que era da área industrial, nada a ver, ele resolveu fazer faculdade de fisioterapia. Tô chocada, que legal. Aí, ano passado, ele resolveu, e ele agora vai para o terceiro período, né? E ele falou assim: não, ele começou a gostar de tanto ver eu crescendo e falando só disso. Eu chego em casa e só falo de escoliose, né? Só de paciente, tá? Aí, e ele vendo, né? E vendo também, me acompanhando que eu saí do zero, né? Que a gente saiu de uma situação financeira muito difícil mesmo. E tá onde a gente tá hoje, é que tudo graças ao meu trabalho na fisioterapia. Ele ficou assim, eu quero também. Ele ficou assim, é isso que eu quero também, eu quero fazer igual você. E aí ele entrou na faculdade e tal. Aí chegou no segundo período agora, quando ele chegou lá, na primeira aula de uma professora lá, ela estava mostrando não sei o que lá na prática, assim, e aí alguém comentou alguma coisa de escoliose, assim, por causa do ombro, não sei o que ele tem escoliose. Aí meu marido falou assim, não é bem assim, não. Aí, porque agora ele já sabe tudo escoliose, né? Não sei o que o menino falou, ele falou assim, não é bem assim não, a minha mulher, ela é especialista em escoliose e o que eu vejo ela falando não é isso aí não. Aí, a professora olhou assim pra ele e falou assim, quem que é sua mulher? Aí ele, é a doutora Fernanda Drummond. Aí a professora falou assim, você é marido da doutora Fernanda Drummond, não acredito! Diz que ela parou a sala pra falar de mim pra todo mundo. E eu Que legal. É referência, as pessoas te conhecem, é isso aí. Gente, ela parou a sala e falou, gente, todo mundo vai seguir a doutora Fernanda Drummond porque ela é referência na escoliose. Eu não vou falar nada de escoliose aqui, porque senão eu não sei nada. Se vocês quiserem saber tudo de escoliose, vocês vão seguir ela, porque ela é a única que trata escoliose na nossa região. Que legal. Olha só. Então, assim... Você virou o IP amarelo, você é a referência da sua região. E que massa! E por quê? Porque a Fernanda Drummond ela foi lá, se dedicou nos estudos dela e fez acontecer, né? Faz o que tem que ser feito todos os dias. Muito bom. Mostra isso, né? Então eu vejo também um fisioterapeuta que fica escondido, que não mostra. Tem medo de divulgar. Então a gente tem que mostrar o que a gente sabe, que é a realidade, né? Porque tem muito paciente com escoliose precisando da gente, muito. Eu tenho paciente lá dos Estados Unidos, tem do Chile, tem do México, e assim, tem uma que está tentando fazer o pagamento para mim, se alguém souber, ela é do México, não tem nada do Brasil e quer me pagar de qualquer jeito. Entender? Não acredito, e não conseguiu ainda. Eu não consegui ainda, como é que eu recebo dela? Não sei. Enfim, mas aí você me perguntou, foi sobre a agenda, né? Só atende escoliose, Então, assim, meus horários que eu separo para atendimento, eles são só de pacientes com escoliose. Só que como ainda me procuram por causa de tratamento de hérnia de disco, né, de coluna travada, essas coisas, ainda me procuram, porque querendo ou não, eu não deixei de ser referência nisso também. Porque eu, começou, né, ali, né, com isso, eu comecei junto, né? Mas ainda me procuram. Então, o que eu faço? Eu vou e abro horário extra, alguma coisa assim, para poder atender esses casos de hérnia de disco. Mas eu tento primeiro encaminhar. Se eu vejo que eu não consigo encaminhar, aí eu vou e acabo atendendo. Legal. Entendeu? Mas, sim, 95% escoliose e hipercifose também, que algumas pessoas procuram. Que legal. É legal isso porque, às vezes, quem está assistindo a gente acha que para você ser referência, você precisa só atender escoliose especificamente. E não. É claro que você vai ter esse salto de olhar muito mais para uma área,
Mas sim, eu falo que quem atende coluna, gente, você tem que atender escoliose também, uma coisa conecta com a outra, apesar de ser tratamentos completamente diferentes, mas a gente está falando de uma mesma estrutura. É a mesma coisa a gente atender uma escoliose e aparecer uma doença de Schwerman e a gente não atender. Ou uma hipercifose, uma hiperlordose, tudo se conecta. Ou outro exemplo, quem é da neuro, né, Fê? Quem é da neuro não atender escoliose, você está dando um tiro no pé, porque muitos pacientes, né, com uma síndrome específica, uma paralisia cerebral, sei lá, qualquer outra síndrome, pode vir a desenvolver uma escoliose em muitos casos, e você pode associar o seu tratamento neuromotor junto com o tratamento da escoliose. Então, se conecta a galera que está na geriatria, né? Assim, se a gente for olhar para as escolioses degenerativas, casa muito você ter esse tratamento em conjunto. Por quê? E aí você vai me responder mais isso também, Fê, porque você está aí no campo de batalha e pode trazer essa experiência, inspirar esses profissionais. O que o paciente com escoliose causou na sua agenda? A diferença do paciente, por exemplo, de coluna no geral, com o paciente de escoliose. O que ele causou de impacto na sua agenda? Porque é um impacto muito grande, né? E assim, fala pra gente, qual que foi a sua percepção em relação ao paciente com escoliose e uma agenda... eu não vou falar para não te induzir. Deixa o seu coraçãozinho falar. Estabilidade. Essa é a palavra. É uma agenda estável, é um faturamento estável, agenda preenchida sempre. Então, assim, eu não fico... Eu, hoje em dia, por exemplo, eu não faço captação de pacientes, né? Eu não preciso fazer captação de pacientes, até porque quando eu posto alguma coisa de resultado, nem é sobre assim, vem consultar comigo, né? Nada disso, só alguma coisa de resultado. Eu já passo aperto, porque eu não tenho horário para atender as pessoas, minha agenda é cheia, eu tenho pessoas que eu estou enfiando nos encaixes, assim, quando o paciente falta, e eu não posso nem pensar em publicar qualquer coisa, porque senão já vem paciente. Então, é isso, legal, né? Eu não preciso ficar fazendo captação, eu não preciso ficar fazendo anúncio pago, eu não preciso fazer nada disso. Eu não preciso nem pensar em marketing, porque o meu marketing já está pronto, já está feito, né? Em falar nisso, você viu o resultado da minha paciente que eu postei esses dias, de caso neuromuscular? Será que eu vi? Eu vi um último resultado seu que eu vi que foi incrível. Não sei se é de neuromuscular. Neuromuscular. Então, assim, muitos fisioterapeutas acham, escoliose neuromuscular não tem o que fazer, não tem jeito, não vou atender. Não vou atender escoliose neuromuscular. Gente do céu. O resultado ele tem, né? Um resultado incrível de uma escoliose neuromuscular, que a menina não tem nenhum cognitivo preservado. Ela não tem cognitivo preservado. Caramba, parabéns, que coisa linda. Então, é super possível, né? Foi possível, a partir do momento que você estuda muito, igual você falou, gente, eu estudo muito a escoliose, eu busco para ver se tem sempre alguma coisa a mais. Então, quanto mais a gente se torna referência, mais chegam casos difíceis, né? Chegam casos de dores. É tipo isso. Você só recebe bomba, eu falo, não é? Bomba. E chega pra gente aqueles casos assim, que você nem imaginava, e fala assim, eu vim aqui porque eu tenho esperança que só você vai resolver meu caso. E você não vai... A responsabilidade, né? Então a gente tem que estudar mais e aí tentar, e nisso a gente vai crescendo. E a gente consegue ajudar essas pessoas. Que legal. E é isso. Essa coisa da estabilidade da agenda foi uma coisa que virou a chave muito grande, assim, para mim também. E foi quando eu decidi abrir meu consultório na época, porque eu me sentia mais segura em relação, já tenho conhecimento, já tenho resultado, tem paciente na agenda, então agora faz sentido mudar de jornada. O que te fez, Fê, abrir o consultório? Conta para mim, como é que foi? Que hoje você já mudou até de consultório, você já está numa outra sala. Eu lembro que você conta da vista, né, da janela, de não sei o quê. Conta pra gente essa história do seu consultório. Como que foi essa virada de chave? Quando eu percebi que eu já estava tendo os horários, né, preenchidos e eu fiz as contas, eu tinha alugado uma sala, pagava percentual, né? Tava nessa fase de pagar percentual.
E aí eu percebi, todos os meses eu fazia as contas de quanto ficava para mim, quanto estava indo para a clínica, né, a variação que teve, e comecei a ver uma constância nos meses, né? Então, quando eu comecei a perceber uma constância nos meses, que o que eu estava deixando ali de porcentagem para a clínica dava para cobrir os custos de um consultório, e que isso estava virando, né, constância, uma rotina. E eu falei, não, então dá, eu vou arriscar. Eu sempre fui, na verdade, arriscar, então eu não esperei muito, não. Deu 3 meses e eu vi que tava os 3 meses do mesmo jeito, falei, vou abrir consultório. Então, fui abrir. E aí, fiquei 1 ano naquele consultório e só crescendo, a agenda só crescendo, e eu fui aumentando o preço. Então, assim, eu não ficava aumentando o preço, vou aumentar o preço só no início do ano. Não, eu aumentava o preço, às vezes, no mesmo mês. Porque eu via que tava chegando gente. Eu falei assim, não, então minha consulta agora não é só 120, não. É 150. Não, agora não é só 150, não, 180. Então, assim, eu ficava aumentando no mesmo mês. E travou aqui. Pode falando, tá, Fê? Voltou. Então, eu vi que eu fui aumentando o preço, assim, eu aumentei muitas vezes nesse primeiro ano de consultório, vi que continuou chegando pessoas e continuou tendo pessoas pagando. Aí eu falei assim, não, então vou melhorar mais ainda. E aí eu fui para o lugar mais nobre da minha cidade. O lugar que eu tô hoje é o lugar mais nobre da minha cidade. É o prédio nobre da minha cidade aqui mesmo, que é referência. Que aqui nesse prédio só tem gente, chique. Que chique. Chegam aqui e falam assim, você atende em tal lugar, no Nobre Business Center? Nossa! Muito bom, que coisa linda. E não preciso preocupar com as contas de consultório, não preciso, porque os pacientes com escoliose, a gente fala, é estabilidade, eles estão sempre ali. Então... É isso. Muito bem, são saltos, né, que a gente vai dando na vida como profissional, e isso vai respingando na nossa vida pessoal, na nossa segurança, na autoridade, como a gente fala com as pessoas. Eu falo que todo profissional como você, que realmente quer se destacar, e isso é uma coisa que eu friso muito hoje com os alunos do Escoliose na Prática e com qualquer fisioterapeuta que passe por mim. Físio, se olhe e se enxergue sempre como o número um na sua região. Quando a gente realmente encarnar esse sentimento de ser muito bom no que você faz, não tem como ser de outra forma. E assim, não é só sentimento, tá? Porque daí você tem que ter esse sentimento e fazer o que tem que ser feito. Mais uma vez eu estou falando isso, que é estudar, participar agora da Semana da Fisioterapeuta Referência Escoliose Missão 2024. Por quê? Porque lá eu vou trazer essa jornada. Aqui eu estou mostrando essas histórias de sucesso de profissionais que inspiram vocês mesmo, que é para inspirar, para mostrar que é possível. Porque é diferente a gente falar, né? Mas ela teve sorte. Mas será que todos vocês que estão passando aqui tiveram sorte? Não, todos vocês ralaram e estudaram para estar aqui, acreditaram nos seus sonhos, como a Fernanda acreditou no sonho dela. Então, parabéns. Parabéns mesmo, fico muito feliz de ter você pertinho. Eu sei do quanto você é estudiosa, do quanto você não para, do quanto você faz o negócio acontecer. E eu fico muito feliz de estar aí, uns 1% aí nessa sua jornada. Eu queria te fazer uma última pergunta para a gente finalizar. O que você, se você pudesse passar, né, uma mensagem para esses outros profissionais, esses outros fisioterapeutas que estão assistindo a gente aqui, no nosso Fisiocast de referência, o que foi para você o aprendizado pelo digital? Né? O que o Escoliose na Prática te representou como aprendizado mesmo no digital, aí, num curso online? Como que foi essa experiência para você e o que o Escoliose na Prática te transformou? Primeira coisa que eu falo, assim, eu percebo nos fisioterapeutas e que eu falo com todos para com esse medo de investir. Fisioterapeuta tem um medo de investir, travou. Tô aqui, pode ir falando. Não sei porque ele tá travando, mas pode ir falando que eu tô te ouvindo. Fisioterapeuta tem um medo de investir, que eu não sei o que é isso, né? Então, não, mas o curso tal é caro, mas não sei o quê. Gente, tem que investir, ninguém cresce sem investir. Então não adianta querer só coisa de graça, não. Né? Então, vocês vão aprender muito na semana gratuita da Mila? Vai, mas não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você pagar, estar lá dentro e investir. Não existe crescimento sem investimento. Isso aí é fato.
Então, tem que investir. Chega de medo, né? Porque ninguém tem retorno se não investir em si mesmo. E aí, o que eu queria falar sobre essa mudança, o curso online, né? Por exemplo, eu já, né, até falei, não tem como comparar, né, os cursos online. Existem cursos online ruins e às vezes você tem uma experiência prévia ruim, isso pode ter acontecido. Ah, né, mas eu comprei custou aquelas aulas gravadas lá, não aprendi nada. Pode até ser que aconteceu alguma coisa assim com você e você ficou com trauma pensando que todos são assim. Mas é a mesma coisa de você ter sido traída por um homem e achar que todo homem vai te trair. É a mesma coisa. Então não é assim, né? O curso da Mila, a Mila, é isso que eu falo sempre, a Mila dá um suporte maravilhoso. E, igual, eu não estou aqui para falar da minha mentoria de marketing, mas, por exemplo, eu dou mentoria de marketing para os fisioterapeutas, e é isso que eu tento fazer. Eu inspirei na Mila para poder ajudar no marketing dos fisioterapeutas. Sabe por quê? Porque a Mila, ela dá esse suporte incondicionalmente. E é assim que eu quis fazer. Eu falei assim, a Mila faz isso me ajudou demais. Então é assim que eu faço, por exemplo, com os fisioterapeutas quando eu vou ajudar no marketing. Porque é isso, sabe? Faz diferença você ter alguém tirando sua dúvida. Faz diferença você estar no meio de outros fisioterapeutas, podendo tirar dúvidas, todo mundo na mesma batalha. Um fala uma coisa, outro fala, mas e aí, vamos entrar num acordo aqui? O que você faria? O que você não faria? Então, ter isso, né? E não adianta você ficar só pedindo dica gratuita, não. Você tem que estar lá dentro da comunidade, você tem que estar lá. Você tem que, primeiro, no cérebro da gente, a gente tem que pagar, a gente tem que investir, senão o cérebro não valoriza. Então, você pagou, você investiu em algo bom, não tem erro. E é isso, você vai ter o suporte de alguém que sabe te responder, que vai te responder, que sabe o que te responder e que não vai te deixar sozinha. Muito bom, Fê, muito bom. Obrigada. Eu acho que a gente precisa disso, né? A gente sente falta de alguém para dar suporte mesmo, de ter um caso clínico, se bater esse papo e ter outros profissionais, comunidade mesmo, a gente está junto e todo mundo crescendo, né? Eu acho que é isso, a maré tem que realmente subir. Sobe para um, por que não subir para todo mundo? Por que não todo mundo prosperar? Por que não todo mundo gerar resultado? Que é isso que a gente quer. Fê, parabéns pela sua jornada. Estou muito, muito, muito feliz de acompanhar aqui o seu trabalho de longe, né? De longe e de perto. Eu falo que o digital traz a gente para pertinho, né? Eu falei do negócio do curso online, porque o curso online, muitas pessoas elas acham que, não, eu tenho que estar presencial para aprender sobre escoliose. Gente, muito pelo contrário, né? Hoje as aulas elas conseguem ser gravadas de uma forma tão tecnológica e tão práticas e tão ali, a gente presente, parece que você está vendo, e aí você tem um suporte, você tem isso, que isso substitui, além do que a gente gasta muito menos, porque você não precisa de passagem aérea, de hospedagem, de parar uma semana de trabalho, que não é fácil, né? Então você consegue ajustar os seus horários de atendimento, e eu falo que o online ele realmente veio para ficar, e essa é uma forma da gente estar perto, como eu me sinto perto de você aqui, viu? Muito obrigada, Fê. Atende paciente online, por que a gente não vai... Exato. Exato, exatamente. Uma coisa conecta com a outra, né? A gente conseguiu isso. A pandemia veio para nos mostrar essa possibilidade, e eu acho que foi uma mudança drástica e uma mudança muito, muito importante aí para quem realmente quer se destacar, né, na sua região. Fê, um beijo, muito obrigado por você estar aqui. Sucesso, sucesso. Conta comigo na sua jornada. A gente está junto nessa, tá bom? Beijo, gente.